Os meus pais fizeram um brinde que revelou anos de desprezo, chamando-me de o erro que corrigimos com vinho barato. Eu sorri para os convidados, mas jurei que aquela taça seria a última que eles ergueriam em paz. Naquela noite, enterrei a faca no coração da nossa família, não com sangue, mas com verdades que sangravam devagar, como o vinho tinto escorrendo pela toalha branca. Eu tinha planeado tudo durante meses, mas o brinde deles acelerou o veneno. Enquanto o cheiro de sardinhas grelhadas e pão de alho pairava no ar quente de verão em Alfama, os olhares cúmplices dos meus irmãos, o perfeito Manuel e a intocável Sofia, confirmaram o que eu sempre soube: eu era o bode expiatório, o filho que sobreviveu por acidente. O brinde não foi um lapso, foi uma declaração de guerra. E eu, Tomás Ribeiro, filho de pescadores que sonhavam com glória social, aceitei o desafio com um copo na mão e ódio no peito. O sol de Lisboa batia impiedoso no terraço da casa dos meus pais, transformando o churrasco em um ritual de suor e fingimentos. Eu estava de pé ao lado da grelha, virando as costelas de porco com uma pinça enferrujada, o tipo que o meu pai usava desde os tempos em que pescava na doca do Beato. O ar estava carregado com o fumo acre do carvão e o riso forçado dos convidados, tios distantes de Cascais, amigos de infância que agora vendiam seguros no Chiado, e a vizinhança que ainda cochichava sobre o acidente que me deixou com uma cicatriz no antebraço. 25 anos, e eu ainda sentia o cheiro de borracha queimada daquela noite em que o carro do meu pai derrapou na marginal, matando a minha mãe e quase a mim. Quase, disseram os médicos. Para os meus pais, o meu pai viúvo, mas não de luto, e a madrasta que ele trouxe logo depois, eu era o sobrevivente indesejado. Tomás, passa mais uma cerveja, gritou Manuel do outro lado da mesa, o seu sorriso de dentes brancos contrastando com a minha barba por fazer. Ele era o filho pródigo, o advogado que trabalhava no Porto com casos de corrupção que pagavam fortunas. Sofia, ao lado dele, acenava com o telemóvel na mão, postando fotos no Instagram com filtros que tornavam o nosso inferno familiar em paraíso subtropical. Feliz aniversário, mano. Família Ribeiro Verão Eterno, legenda que omitia o facto de que, para eles, eu era o intruso na narrativa perfeita. Eu servi a cerveja, sentindo o frio da garrafa contra a palma da mão, e voltei para a grelha. Os meus pais estavam no centro do terraço, o pai com o seu fato desbotado de fim de semana, a madrasta com um vestido florido que cheirava a perfume barato de El Corte Inglés. Eles ergueram as taças de vinho do Douro, o bom, não o que eu bebia, e o pai pigarreou para chamar atenção. A todos os que vieram celebrar os 25 anos do nosso Tomás, começou ele, a voz rouca de anos a fumar cigarros de contrabando. Que este ano traga correções. Porque, como dizemos na família, alguns erros se corrigem com vinho barato e paciência. O silêncio caiu como uma rede de pesca pesada. Os convidados riram nervosamente, achando que era uma piada sobre os meus empregos fracassados, o barman no Bairro Alto, o guia turístico que durou 2 semanas, o nada que eu era agora. Mas eu vi nos olhos dele, o desprezo puro, o eco daquela noite no hospital quando ele sussurrou para o médico: deixem-no ir, já perdemos o que importava. A madrasta sorriu, tocando o braço dele, e Sofia aplaudiu como se fosse uma anedota genial. Manuel piscou para mim, como quem diz: agarra-te, irmão. Eu ergui a minha taça, vinho tinto aguado, de garrafão, e brindou com eles. À família, disse eu, a voz firme como o granito das calçadas lisboetas. Dentro de mim, algo se partiu, mas não era o coração, era a corrente que me prendia. Naquela noite, enquanto limpava a grelha e os convidados partiam com abraços pegajosos, eu comecei a planear. Não vingança de filme americano, com tiros e explosões, não, a minha seria portuguesa, lenta, meticulosa, regada com vinho e segredos que fermentam como o Porto envelhecido. De volta ao meu quarto apertado no 3º andar de um prédio em moraria, com vista para o Tejo que brilhava como uma promessa quebrada, abri o laptop antigo e comecei a escrever. Não um diário, um dossiê. Anos de desprezo não se evaporam num brinde, eles acumulam como poeira nos azulejos das igrejas antigas. Eu listei as heranças que o pai desviou para os filhos de sangue, as festas de família onde eu era o garçom invisível, as mentiras que a madrasta espalhava sobre a minha preguiça genética. E o acidente, o acidente. Eu tinha 15 anos, mas lembrava-me de tudo, o pai a dirigir bêbado após uma discussão sobre dinheiro, a mãe a implorar para ele parar, o embate contra o guarda-corpo. Ela morreu no local, eu saí com ossos partidos e uma raiva que cresceu como era nas paredes úmidas de Lisboa. Mas o que eles não sabiam era que, nos arquivos do Hospital de Santa Maria,
eu tinha copiado os relatórios. O pai estava acima do limite de álcool. A madrasta, que era amante dele na altura, visitou no dia seguinte com flores e um beijo que selou o meu exílio emocional. Eu tinha provas, não só papéis, mas gravações de conversas que roubei com o microfone escondido no colar da mãe, que ela me deu antes de morrer. Protege-te, Tomás, disse ela. Eu protegi, agora, usaria para destruir. Os dias seguintes foram de rotina falsa. Eu aparecia nos jantares de domingo na casa deles em Belém, com os pastéis de nata que comprava na pastelaria de Belém para fingir normalidade. O pai contava histórias de pescarias inventadas, a madrasta elogiava os pratos dela como se fossem de um chefe Michelin. Manuel falava de promoções, Sofia de namorados ricos. Eu assentia, ria, mas os meus olhos gravavam tudo, o código do alarme da casa, as senhas dos e-mails que eles deixavam no ecrã, os segredos que vazavam como fumaça de um cigarro aceso. Uma semana depois do aniversário, enviei o primeiro golpe. Não para eles, mas para o Manuel. Um e-mail anónimo com extratos bancários que eu hackeei. Sim, aprendi no YouTube e em fóruns sombrios do Rossio, mostrando transferências suspeitas do escritório dele para uma conta nas Cayman. Nada ilegal, mas o suficiente para o fazer soar. Ele ligou-me em pânico. Tomás, foste tu. O que raio queres? Eu ri, fingindo surpresa. Quero o que todos querem, irmão, justiça familiar. Ele desligou, mas eu sabia que o veneno estava a correr. Sofia foi a próxima. Uma mensagem no Instagram de uma conta falsa, com fotos antigas dela em festas que ela jurava ter esquecido, drogas leves, beijos com o ex-namorado casado. Lembras-te disto? O teu segredo está seguro. Por enquanto. Ela bloqueou-me nas redes, mas apareceu à minha porta em Moraria, olhos vermelhos de choro. Porquê, Tomás? Somos família. Família, repeti, abrindo a porta apenas o suficiente para ela ver a cicatriz no meu braço. Pergunta ao pai sobre o brinde. Ou melhor, pergunta à mãe sobre o que ela escondeu no testamento da avó. Ela fugiu, mas o dano estava feito. O desprezo deles era uma teia, eu puxava os fios, um a um, sentindo o prazer sombrio de quem finalmente respira ar puro após anos debaixo de água. Lisboa à noite, com as luzes do 25 de Abril a piscar como estrelas falsas, tornava-se o meu confessionário. Eu caminhava pelo chiado, bebendo ginginha em copos de chocolate, e imaginava o rosto deles, o pai envelhecido, a madrasta com rugas de preocupação. A vingança não era só dor, era libertação, o tipo que os portugueses conhecem bem, forjada em séculos de saudades e traições. Mas o verdadeiro golpe viria no Natal. Eles planeavam uma ceia em família na casa de Belém, com o bacalhau à brás e o vinho espumante. Eu iria, claro. Com um presente embrulhado em papel de jornal, a verdade nua, impressa em páginas que cheiravam a tinta fresca e a fim de era. O outono em Lisboa chegou como um amante relutante, com chuvas finas que escorriam pelos beirais das casas de Alfama e transformavam as ruas em rios de memórias. Eu passava as noites no meu quarto em Moraria, o laptop aberto como um diário de confissões, compilando o dossiê que crescia como uma videira selvagem. Cada entrada era uma ferida reaberta, as cartas da minha mãe que o pai queimou no fogão a gás, as propinas que ele pagou para o Manuel entrar na universidade sem mérito, os sussurros da madrasta para Sofia sobre o irmão defeituoso. Eu lia e relia, sentindo o peito apertar não de tristeza, mas de uma fúria purificadora, o tipo que faz um homem afiar a navalha antes do banho. Uma manhã, enquanto tomava o pequeno almoço num café escondido no bairro Alto, pão com chouriço e café preto forte, recebi uma mensagem do pai. Vem à casa hoje. Precisamos falar. O tom era seco, como o vinho que ele me servia nas refeições. Eu fui, claro, vestindo a camisa velha que a mãe me deu no meu 18º aniversário, a que ainda cheirava vagamente a lavanda do jardim dela em Sintra. Ele estava na sala, rodeado de fotos emolduradas, o casamento com a madrasta em Cascais, o batizado de Sofia, o diploma do Manuel. Eu, nas fotos, era sempre o de fundo, desfocado como um extra num filme. Senta-te, Tomás, disse ele, acendendo um cigarro apesar do aviso do cardiologista. A madrasta serviu chá de limão, os olhos evasivos como os de uma tourista perdida no Rossio. Falámos com o Manuel e a Sofia, começou ele, exalando fumo como um dragão cansado. Eles estão perturbados. E-mails estranhos, mensagens. Sabes de algo?
Eu sorvi o chá, sentindo o amargor na língua. Perturbados. Como eu estive no meu aniversário, pai? Quando me chamaste de erro. Ele curou, o bigode tremendo. Era uma piada, rapaz. Uma daquelas coisas de família. Não leves a mal. Piada, repeti, a voz baixa como o murmúrio do Tejo ao amanhecer. Como a piada de dirigir bêbado e matar a mãe. Ou de esconder o testamento dela, onde ela deixava a casa de Sintra para mim. A madrasta engasgou com o chá, os olhos arregalados. O pai apagou o cigarro com força, a cinza caindo no tapete persa. Onde arranjaste isso? Mentiras, Tomás. A tua mãe estava confusa no fim. Confusa, ri eu, uma gargalhada seca quicou na sala abafada. Eu tenho as cartas, pai. As que ela escreveu para o advogado em Lisboa. Se algo acontecer, a casa é para Tomás, para que ele tenha raízes. Eu não mostrei as cartas, não ainda. Deixei-as pairar como fantasmas, os espíritos das saudades portuguesas que assombram as noites de fado. Ele levantou-se, o rosto vermelho como o vinho do Alentejo. Sai daqui. Não quero dramas na minha casa. Dramas, disse eu, levantando-me devagar. Isto é só o aquecimento, pai. O brinde foi o teu, o meu virá no Natal. Saí para a rua, o ar fresco de Belém batendo no rosto, e caminhei até ao mosteiro dos Jerónimos, onde me sentei nos degraus frios. Turistas tiravam fotos, rindo em línguas estrangeiras, alheios ao abismo que se abria dentro de mim. Eu pensei na mãe, os seus olhos castanhos, iguais aos meus, cheios de uma ternura que o pai esmagou como uvas no lagar. Ela cantava fados baixinho enquanto cozinhava, estranha forma de vida, e eu jurava que um dia honraria aquela voz. Nos dias seguintes, o dossiê ganhou vida. Eu contactei o advogado da mãe, um homem idoso de Alcântara que ainda guardava os papéis originais. Sim, Tomás, disse ele ao telefone, a voz trêmula como folhas de sobreiro. O testamento foi contestado pelo teu pai. Ele alegou a insanidade dela. Mas é válido, podes reclamar. Eu reclamei, não pela casa, embora a quisesse, com o seu jardim de camélias e vista para o mar, mas pelo princípio. O processo começou devagar, como a justiça portuguesa, mas eu alimentava-o com mais provas, gravações antigas do pai a admitir o desvio de fundos da herança dela para pagar as dívidas de jogo no casino de Estoril. Enquanto isso, Sofia apareceu de novo, desta vez num bar em Cais do Sodré, onde eu trabalhava turnos noturnos como barman. Ela sentou-se ao balcão, uma maquilhagem borrada, pedindo um gin tónico com mãos trêmulas. Tomás, para. O pai está doente de preocupação. E eu? Eu perco tudo se isto sair. Tudo? Perguntei, servindo o copo com gelo estalando. Como eu perdi a mãe. Ou a infância, servindo de escudeiro para o teu príncipe Manuel. Ela chorou, as lágrimas misturando-se com o gelo derretido. Não és assim, Tomás. És melhor que nós. Melhor, ecoei, limpando o balcão com um pano que cheirava a limão. O desprezo ensina, mana. Ensina a não perdoar. Ela partiu, deixando uma gorjeta generosa que eu doei ao caixa. Mas o Manuel veio mais agressivo, aparecendo no meu prédio à meia-noite, batendo na porta como um cobrador de dívidas. Para com isto, caralho. Eu sei que és tu. O que queres? Dinheiro. A casa. Abri a porta, bloqueando a entrada. Quero o que o pai me deve, reconhecimento. Mas como ele não dá, eu tomo. Ele empurrou-me, o punho cerrando. Vai-te lixar, Tomás. És um perdedor. Bati a porta na cara dele, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa. Perdedor? Não, eu era o sobrevivente, o fio que puxava a tapeçaria toda. Naquela noite, adicionei ao dossiê as dívidas do Manuel no banco, os cheques sem fundos que ele assinava com o nome da família. O Natal aproximava-se, com as luzes piscando na Avenida da Liberdade e o cheiro de castanhas assadas nas ruas. Eu comprei o presente, uma caixa de madeira entalhada, como as caixas de fado que se vendem no mercado da Ribeira, e enchi-a com cópias dos documentos, o testamento, os relatórios do acidente, as gravações. Embrulhei em papel de jornal com manchetes sobre escândalos familiares em Portugal. No topo, uma nota,
Ao brinde do desprezo, respondo com a verdade. Feliz Natal, família. Entreguei-a na véspera, durante o ensaio da ceia. O pai abriu-a ali mesmo, as mãos tremendo como folhas ao vento. As páginas caíram, e com elas, o império de mentiras que ele construíra. Tomás, murmurou ele, o rosto pálido como o mármore do Panteão Nacional. Sim, pai, respondi, erguendo uma taça imaginária. À família. A verdadeira. O Natal em Belém é um espetáculo de luz e hipocrisia, com as ruas enfeitadas de guirlandas e o ar cheio do som de concertinas tocando vilancicos antigos. Mas na casa dos meus pais, o ar estava pesado como o fumo de uma lareira mal acesa. Eu cheguei cedo, com a caixa debaixo do braço, o coração batendo um ritmo de fado acelerado, rancor e ritmo, dor e dança. A madrasta estava na cozinha, mexendo o bacalhau com uma colher de pau, o rosto tenso como uma corda de viola mal afinada. Tomás, entra. O teu pai está na sala. Ele estava lá, de pé junto à janela que dava para o Tejo, uma garrafa de Porto meio vazia na mão. Os olhos dele, outrora afiados como facas de pescador, agora turvos de uísque e remorso prematuro. O que é isto? Perguntou, apontando para a caixa quando eu a pus na mesa de castanholas. O teu presente, pai. Para equilibrar o meu aniversário. Ele abriu-a devagar, as unhas amareladas pelo tabaco roçando o papel. As páginas saíram em cascata, o testamento da mãe, datado de 2005, deixando-me a casa de Sintra e uma parte das poupanças, o relatório policial do acidente, com o nível de álcool dele marcado em negrito, 1,8 gramas por litro, o suficiente para uma sentença de prisão se não fosse o advogado caro, as gravações, transcritas em letras de máquina, onde ele confessava à amante, a madrasta, semanas antes do embate. Maldito, murmurou ele, caindo na cadeira estofada. A madrasta entrou, o avental salpicado de azeite, e viu o caos. O que se passa aqui? Pegou numa página, os lábios tremendo. Isto é falso. Ele está a vingar-se, como um cão raivoso. Raivoso, disse eu, sentando-me em frente ao pai, as mãos cruzadas como um confessor. Eu sou o cão que mordeu a mão que me alimentou com migalhas. Lembras-te, pai, do dia em que me disseste que a mãe escolheu morrer para te libertar? Gravei isso, num gravador de bolso que ela me deu. Ele ergueu os olhos, lágrimas misturando-se com o suor na testa enrugada. Eras uma criança, Tomás. Não entendias. Entendo agora, respondi, a voz calma como o mar de Cascais em dia de calmaria. Entendo que vendeste a memória dela por uma vida confortável. E eu? Eu fui o preço. O sino da porta tocou, anunciando Manuel e Sofia. Eles entraram rindo, com sacos de presentes de El Corte Inglês, garrafas de champanhe, joias falsas para a madrasta. Mas o riso morreu quando viram a cena, o pai curvado, páginas espalhadas como confetes de um carnaval amargo. O que é isto? Perguntou Manuel, o fato impecável agora amarrotado de tensão. Senta-te, irmão, convidei, apontando a cadeira vazia. É hora de família. Sem brindes desta vez. Sofia soluçou, caindo no sofá de veludo. Tomás, por favor. O pai tem o coração fraco. Isto pode matá-lo. Matá-lo, ecoei, um sorriso amargo nos lábios. Como ele quase me matou. Ou como matou a mãe com as suas mentiras. Manuel avançou, os punhos cerrados. Para com isto. Eu trabalho para sustentar esta família. Tu? Tu és um parasita, bebendo e sonhando. Parasita, ri eu, abrindo o laptop que trouxera na mochila. Vê isto, então. Cliquei num ficheiro, e-mails do escritório dele, transferências para contas offshore, assinadas com o nome da firma familiar. O teu sustento é lavagem de dinheiro, Manuel. Eu contactei o fisco esta manhã. Anonimamente, claro. Ele empalideceu, sentando-se pesadamente. Sofia agarrou o braço da madrasta, que murmurava orações a Nossa Senhora de Fátima. O pai pegou na garrafa de Porto, bebendo direto do gargalo. Porque agora, Tomás? Depois de 25 anos. Porque o brinde foi o teu, agora, respondi. Anos de desprezo, pai. Anos a fingir que eu era invisível. Mas eu vi tudo,
as noites em que chorava no quarto, ouvindo vocês rirem na sala, as cartas da mãe que queimaste, o testamento que enterraste como um segredo de Estado Novo. A ceia prosseguiu em silêncio, o bacalhau seco na boca como cinzas. Ninguém tocou nas rabanadas ou no vinho espumante. Eu comi devagar, saboreando cada garfada como vitória. Depois, enquanto eles limpavam os pratos em mutismo, anunciei: vou reclamar a casa de Sintra. Legalmente. E se quiserem lutar, trago tudo a público, o acidente, as dívidas, os segredos. Manuel saiu primeiro, batendo a porta como um trovão. Sofia seguiu, chorando. A madrasta recolheu-se ao quarto, murmurando imprecações. O pai ficou, os olhos fixos no Tejo Negro lá fora. Tu és como ela, Tomás. Teimoso como o diabo. Como ela? Perguntei, aproximando-me. Ou como tu, pai? Um mentiroso que destrói o que ama. Ele não respondeu. Saí para a noite de Lisboa, o ar frio de dezembro mordendo a pele. Caminhei até ao padrão dos descobrimentos, onde as estátuas de heróis olhavam para o mar como eu olhava para o futuro, sem remorsos, só com o peso da verdade. A vingança não era só deles, era minha redenção, o fato que eu reescrevia com as minhas próprias notas. Mas o Natal foi só o início. O Ano Novo traria mais, o julgamento pela casa, as investigações fiscais para Manuel, e para Sofia, a exposição dos seus pecados sociais. Eu sentia o ódio transformar-se em força, como o vinho que fermenta em adegas profundas do Douro. Lisboa, com as suas 7 colinas, era o meu palco, a família, o público cativo. O Ano Novo em Lisboa explode em cores e caos, com os fogos sobre o Tejo iluminando o céu como promessas efêmeras. Eu passei a meia-noite sozinho no meu terraço em Moraria, bebendo um copo de moscatel e vendo as luzes dançarem no rio. Não havia família para brindar, só o eco do Natal, as páginas espalhadas como folhas de outono na memória. O pai não ligara desde então, mas eu sabia que ele fervia, um caldeirão português, lento a ferver mas explosivo quando transborda. Os dias de janeiro trouxeram a papelada legal. O advogado da mãe, o Sr. Almeida, marcou uma reunião no seu escritório em Alcântara, um prédio antigo com azulejos azuis que contavam histórias de navegadores. Tens um caso forte, Tomás, disse ele, ajustando os óculos grossos. O testamento é irrefutável. O teu pai contestou com base em influência indevida, mas as testemunhas, a tua avó materna, ainda vive em Setúbal, confirmam tudo. Eu assinei os papéis, sentindo o peso da caneta como uma espada. E o acidente? Pode ser reaberto. Ele hesitou, tamborilando os dedos na mesa de mogno. Criminalmente, prescreveu. Mas civilmente, para indenização. Talvez. Provas. Mostrei as gravações, o relatório. Seus olhos arregalaram-se. Meu Deus, rapaz. Isto é dinamite. Mas cuidado, a família Ribeiro tem amigos no tribunal. Amigos compram-se com vinho, não com verdade, respondi, saindo para a rua chuvosa. Alcântara, com os seus guindastes enferrujados e o cheiro de sal do estuário, parecia um porto de partida para a minha nova vida. Manuel foi o primeiro a contra-atacar. Ligou-me numa tarde cinzenta, a voz rouca de noites sem sono. Reúne-te comigo no Porto. No escritório. Vamos resolver isto como homens. Eu fui de comboio, o alfa pendular cortando o Douro como uma lâmina. O Porto era cinza e granito, com o vinho a escorrer pelas caves como sangue antigo. O escritório dele ficava na Baixa, um prédio neoclássico com vistas para a ponte de Dom Luís. Ele esperava-me na sala de reuniões, fato cinza e gravata solta, uma garrafa de vinho verde aberta. Assina isto, disse ele, empurrando um acordo de confidencialidade. Desistimos das ameaças, tu desistes do testamento. E eu dou-te 50.000 euros. Para recomeçares. Recomeçar. Ri, servindo-me um copo. Com o quê, Manuel? Mais um emprego de barman. Não. Quero a casa, e quero que admitas, publicamente, o que o pai fez. Ele bateu na mesa, os copos tilintando. Admite. És louco. Isso destrói-nos a todos. Destrói, ecoei, inclinando-me para a frente. Como o pai destruiu a mãe.
Ou como tu destróis empresas com esquemas. Ele curou, mas contra-atacou. Eu sei dos teus segredos, Tomás. A namorada que deixaste grávida em Faro, o dinheiro que roubaste do bar. Fiquei imóvel, o copo na mão. A namorada, Ana, de um verão em Lagos, sim, abortara sozinha porque eu era pobre e medroso. Mas roubo. Mentira tua, disse eu. Verifica os CCTV, eu saí limpo. Ele recuou, derrotado. O que queres mesmo? Justiça, respondi, saindo sem assinar. No regresso a Lisboa, enviei o e-mail anónimo para o regulador financeiro, mais provas das transferências dele. O veneno corria mais fundo agora. Sofia veio a seguir, num café em Sintra, perto da casa que eu reclamava. Ela estava magra, o cabelo loiro desbotado, vestindo um casaco de lã que a mãe lhe comprara. Tomás, senta. Eu contei tudo ao meu noivo. Ele terminou. Por causa das mensagens. Olhei para ela, o sol filtrando pelas folhas das árvores de Monserrate. Mensagens que eu enviei. Ou verdades que tu escondias. Ela chorou, mexendo o chá de hortelã. Porque nós, Tomás, éramos crianças quando a mãe morreu. Crianças que cresceram com mentiras, disse eu. Tu sabias do testamento, Sofia. O pai confidenciou-te. E riste do brinde. Ela baixou a cabeça. Eu sinto muito. Deixa-me ajudar. Falo com o pai. Ajuda? Perguntei, amargo. Começa admitindo publicamente. Um post, uma carta. O meu irmão merece o que é seu. Ela prometeu, mas eu sabia que era frágil como fado. De facto, no dia seguinte, o post veio, uma foto nossa de crianças, legenda vaga sobre erros do passado. Não bastava, mas era um creque na armadura. A madrasta foi a mais viciosa. Mandou um envelope para o meu prédio, fotos antigas do acidente, eu no hospital com tubos, e uma nota, monstro. Vais pagar. Mas eu ri, usei-as no dossiê, provando assédio. Liguei para o pai, diz à tua mulher preparar, ou o próximo envelope vai para o correio da manhã. Ele respondeu, a voz quebrada, vem falar, Tomás. Sem advogados. Fui à casa em Belém, o jardim de limoeiros florescendo fora de época. Ele estava na varanda, fumando, o Tejo ao fundo como um espelho partido. Eu amava a tua mãe, disse ele, sem preâmbulos. Mas o álcool era o meu demónio. O acidente foi castigo. Castigo, cuspi. Tu castigaste-nos a todos. E eu? O sobrevivente que desprezaste. Ele ofereceu um cigarro, aceitei, o fumo queimando a garganta. Desprezo. Medo, Tomás. Medo que me visses como sou, um fracasso. Pela primeira vez, vi o homem por trás do monstro, o pescador pobre que sonhou grande, mas afundou em dívidas e orgulho. Então confessa, disse eu. Tudo. E devolve a casa. Ele assentiu, devagar. Para a paz. Mas a paz era ilusão. O julgamento pela casa marcou para fevereiro, e eu preparava-me para a guerra final. Testemunhas, peritos, a verdade exposta como sol sobre as praias do Algarve. Fevereiro em Lisboa traz ventos do norte que uivam pelas ruas estreitas de Alfama, carregando o cheiro de mar e saudade. O julgamento pela Casa de Sintra era um teatro jurídico no Tribunal de Lisboa, com juízes de togas negras e advogados que falavam como padres em missa. Eu entrei de camisa simples e calças de ganga, o dossiê na pasta de couro velha da mãe. O pai estava lá, ao lado do seu advogado, um tubarão de oeiras com sotaque alfacinha, a madrasta ausente, alegando doença. Manuel e Sofia não apareceram, covardia familiar. O juiz, um homem de barba grisalha e olhos cansados, chamou o processo, Ribeiro versus Ribeiro. Reclamação de herança. O meu advogado, Almeida, apresentou as provas, o testamento original, selado com o carimbo do notário de 2005, as testemunhas, incluindo a avó de Setúbal, que chegou de táxi, frágil mas feroz, com o seu lenço de renda. A minha filha queria que o Tomás tivesse raízes, testemunhou ela, a voz tremendo como folhas de oliveira. Ele era o seu orgulho. O pai contra-argumentou, insanidade.
Ela estava deprimida após a infertilidade. Mas as gravações, eu permiti que tocassem o sussurro dele admitindo o adultério, fizeram o tribunal arfar. O juiz franziu a testa. Senhor Ribeiro, isto é grave. No intervalo, o pai aproximou-se no corredor de mármore frio. Para isto, Tomás. Assina um acordo. A casa é tua, mas silêncio sobre o resto. Olhei para ele, o cheiro de tabaco misturando-se com o desinfetante do tribunal. Silêncio. Como o teu no acidente. Não, pai. Quero justiça completa. O julgamento arrastou-se por dias, com peritos forenses confirmando a validade do testamento e psicólogos descrevendo o trauma familiar que eu sofri, palavras que doíam como sal na ferida. Manuel testemunhou por videochamada do Porto, suando sob as luzes, o Tomás sempre foi instável. Mas os e-mails que apresentei, as suas transferências ilícitas, viraram o jogo. O juiz ordenou uma investigação paralela ao fisco. Sofia surpreendeu-me, aparecendo no último dia. Vestia preto, como luto, e sentou-se na galeria, os olhos inchados. Depois da sentença, a casa para mim, com juros por ocupação ilegal, ela esperou-me à saída. Parabéns, irmão. Ganaste. Ganhei, perguntei, o sol de inverno batendo nos nossos rostos. Ou perdemos todos? Ela tocou o meu braço, pela primeira vez sem medo. Eu contei a verdade no meu blog. Sobre o desprezo, o brinde. As pessoas entendem. Li o post mais tarde, no meu novo apartamento alugado no Chiado. A família não é perfeita. O meu irmão ensinou-me isso, com dor. Comentários fluíam, apoio, histórias semelhantes de traições portuguesas. Pela primeira vez, senti compaixão por ela, uma flor murcha no jardim das mentiras. O pai apelou, mas perdeu em março. A casa de Sintra era minha, o jardim com camélias, a varanda com vista para a serra, o quarto da mãe intacto, com o crucifixo na parede. Mudei-me numa tarde de primavera, o Tejo brilhando ao longe como um aliado. Limpei anos de poeira, plantei novas flores, rosas vermelhas, símbolo de paixão e sangue. Mas a vingança não parava. Para Manuel, o fisco bateu à porta em abril. Ele ligou-me de uma cela temporária em Gaia. Tomás, ajuda-me. Eu confesso tudo. Confessa publicamente, exigi. Ele o fez, num comunicado de imprensa, erros meus, não da família. Mas era tarde, perdeu o emprego, o apartamento no Porto. Veio a Sintra, magro e quebrado, pedindo asilo. Perdoa-me, irmão. Deixei ficar uma noite, no quarto de hóspedes. Perdão é para santos, Manuel. Eu sou só um homem. Ele partiu ao amanhecer, mas algo mudara, um e-mail semanal, pedindo notícias. Não respondia, mas guardava. A madrasta foi a última. Em maio, enviou uma carta, morreste para mim. Respondi com uma visita ao hospital onde o pai fora internado, enfarte, diziam os médicos. Ela estava ao lado da cama, rezando. Vai-te embora, sibilou. Fiquei. Não. Cuido dele agora. O pai acordou dias depois, tubos no nariz. Tomás, murmurou. Obrigado. Não era perdão, era dever. Mas noites em Sintra, ouvindo o vento nas árvores, eu questionava, a vingança curava ou envenenava? O ódio dera-me a casa, a verdade, mas roubara a ilusão de família. Lisboa chamava, com as suas festas de Santo António, mas eu escolhia o silêncio da serra. O verão voltou a Lisboa como um regresso triunfal, com o calor a subir das calçadas e o fado quando nos becos de Alfama. Eu estava em Sintra, na casa da mãe, transformando-a num santuário, paredes pintadas de azul como o céu de Portugal, livros de Camões nas prateleiras, um giradiscos tocando Amália Rodrigues baixinho. A cicatriz no braço doía menos agora, como se a verdade a tivesse curado. Mas a família, era um fantasma persistente. O pai saiu do hospital em junho, fraco mas vivo, e veio à casa pela primeira vez sem advogados. A madrasta ficara em Belém, divorciando-se discretamente, os seus segredos expostos no artigo do Público sobre escândalos familiares. Ele sentou-se na varanda, olhando a serra. É bonita, disse, a voz fina como fio de linho. Como ela queria.
Servi-lhe um copo de Porto, o bom, desta vez. Sim. Como ela. Falámos devagar, como velhos amigos em tertúlia. Ele confessou, o adultério começou em Faro, num verão de pescarias, o álcool, herança do pai dele, o marinheiro de Setúbal. Desprezei-te porque te via nela, Tomás. O lembrete do que perdi. As palavras doem mais que o acidente, respondi. Mas entendo agora. Não perdoo, aceito. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. O brinde. Foi o meu pior erro. Erro corrigido, disse eu, erguendo o copo. À verdade. Manuel reapareceu em julho, de volta a Lisboa, trabalhando como consultor freelance, humilde, mas honesto. Trouxe uma garrafa de vinho do Douro e uma carta de desculpas, escrita à mão. Eu era o filho perfeito porque fingia. Tu és real, Tomás. Deixei ficar para jantar, sardinha assada no jardim, pão quente e salada de tomate. Rimos de memórias antigas, as corridas no Tejo, as festas de São João. Não era reconciliação, era trégua. Sofia veio no mês seguinte, com um namorado novo, simples como ela agora era. Obrigada, disse ela, abraçando-me. Pela lição dura. O outono trouxe o fim, o divórcio da madrasta finalizado, ela mudando-se para o Algarve com uma pensão magra. O pai comprou um apartamento pequeno em Cascais, perto do mar, e visitava-me aos domingos. Cozinhávamos juntos, cataplana de marisco, como a mãe fazia, e falávamos de tudo menos do passado. Eu abri uma pequena agência de guias turísticos em Sintra, focada em histórias ocultas, palácios com segredos, trilhos com fantasmas. Os clientes amavam, é autêntico, diziam. E era. A vingança transformara-me, o desprezo, forjado em força. Numa noite de novembro, no terraço da casa, com o Tejo distante brilhando sob a lua, ergui um copo sozinho. Ao brinde do desprezo, murmurei. Que ensinou a amar sem correntes. A família não era perfeita, nunca fora. Mas agora, era minha, remendada com cicatrizes, regada com verdade. Lisboa, com as suas luzes eternas, piscava a aprovação. E eu, Tomás Ribeiro, 26 anos agora, caminhava livre pelas colinas, o coração leve como o vento do Atlântico.